Como falar e ser ouvido? Como falar e ser entendido? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você tem alguma dificuldade em como se comunicar, em como se expressar, em como falar o que você precisa falar de forma direta e objetiva, fique comigo até o final, que eu vou te dar duas dicas que vão mudar o jogo na sua comunicação. Olá, meu nome é Rickson e hoje eu trago o tema comunicação à tona. Existem dois tipos de comunicação: a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Comunicação verbal nada mais é do que a comunicação verbalizada. É quando a gente fala, quando a gente escreve alguma coisa, quando a gente lê, quando a gente escuta. Então, essa é a comunicação que o nosso cérebro, na parte racional, entende, decodifica e entrega para a gente uma mensagem. Então, a forma que você passa essa mensagem, ela pode ser entendida pela outra pessoa, pelo receptor da mensagem, de uma forma A ou B. A forma como você comunicou a mensagem é o que vai fazer com que a pessoa entenda de forma mais fácil ou mais difícil. E na não verbal, são as coisas que acontecem, são as mensagens que passamos e as mensagens que são passadas para a gente de forma que nós entendemos sem perceber. É uma parte que é captada pelo nosso subconsciente. Ou seja, se você já passou por alguma situação de conhecer uma pessoa e de cara você tem a impressão de que não fui com a cara dessa pessoa, não gostei dela, não gostei. E com algumas outras pessoas ser diferente. Você chegou, nunca viu a pessoa, mas já foi com a cara dela, já gostou da pessoa de cara, já começa a conversar tranquilo. Então, isso são mensagens captadas pelo nosso subconsciente que faz com que nós gostemos ou não daquela pessoa. Isso tem a ver com uma coisa que um psiquiatra chamado Dr. Erickson estudou, que nós gostamos de pessoas que são parecidas com a gente ou que gostam das mesmas coisas que a gente. E nós não gostamos de pessoas que não parecem com a gente ou que se parecem com coisas que nós não queríamos ser. Então, esse vídeo eu vou dividir em duas partes. A primeira parte é sobre a linguagem verbal, como nós podemos nos comunicar de forma mais efetiva verbalmente, e a segunda parte vai ser dividida nessa parte não verbal, como conseguimos nos conectar com as pessoas sem falar uma palavra. Então vamos lá. Existem três tipos de comunicação: comunicação agressiva, a passiva e a assertiva. A agressiva você já deve saber como é. É aquela pessoa que fala de forma ríspida, ignorante, grosseira, de forma alta, de forma intimidatória, de forma que você se sente constrangido, acuado. É uma comunicação que geralmente não funciona, porque a pessoa bloqueia. Ela bloqueia quando ela recebe uma mensagem que intimida ela de alguma forma. Então, geralmente, uma pessoa que fala de forma agressiva, ela não consegue ser um bom comunicador. Por quê? Porque a mensagem dela sofre ruídos durante o caminho. A forma que ela fala faz com que o receptor da mensagem não receba da forma que a mensagem deveria ter sido entregue. Não sei se deu para entender, mas, por exemplo, seu chefe é uma pessoa altamente ignorante, ela já chega cobrando, já chega falando alto, já chega com ignorância. E aí o que é que acontece? Geralmente a pessoa se sente intimidada, se sente acuada, ela não entende bem o que ele falou, ela simplesmente diz que vai fazer e faz de qualquer jeito e geralmente não faz da forma correta. E é isso que acontece, porque o comunicador não comunicou a mensagem da forma que deveria ser comunicada. Por outro lado, o passivo, o comunicador passivo é aquele que já fala de uma forma mais lenta, uma forma mais calada, uma forma mais baixa, um tom baixo, um tom leve. Ninguém entende nada do que ele fala, ele se enrola para falar, ele vai falando e aí a mensagem vai ficando longa e aí as pessoas se perdem e ninguém entende nada e ele não consegue passar a mensagem que ele queria passar. E o que é que acontece? Falha na comunicação de novo. Qual é a forma talvez não mais fácil, mas talvez a mais efetiva, aquela que cumpre o papel a que se destina, que é a comunicação assertiva? É você falar de forma objetiva, de forma clara, de forma reduzida, ser verdadeiro na sua fala, ser verdadeiro na sua postura. É você ter também um comportamento assertivo, falar
volume que a pessoa vai ouvir, nem você falar muito alto, nem muito baixo, é você não enrolar muito para falar o que você precisa falar, é você ir direto ao ponto. Se você precisa falar uma mensagem grande, você divide essa mensagem em 2, 3 passos e aí você consegue falar o que você precisa falar sem ficar dando muitos detalhes, a não ser que seja pedido, e aí não se enrolar na hora de falar. Ou seja, se você precisa falar A, B e C, você fala A, B e C. Se alguém quer mais detalhes sobre a etapa B, você vai lá e detalha mais sobre a etapa B, se você dominar o assunto que você está falando, claro. Dessa forma, a sua comunicação, a sua mensagem vai ser passada de forma clara e objetiva. Então, o que é que acontece? Você passa a ser visto como uma pessoa que comunica bem a mensagem que precisa ser comunicada. Isso também não é só na questão do falar. Você também pode escrever mensagem de texto, você pode enviar um e-mail para alguém, para algum fornecedor, para alguma empresa, para o seu chefe, de forma assertiva, de forma que você vai direto ao ponto, você fala o que precisa falar, mas de forma educada. Você não vai ser ríspido, você não vai ser grosseiro, você não vai usar um tom que agride a outra pessoa. Então, o caminho é mais ou menos esse. E esse é o foco que eu quero trazer agora para você na questão da comunicação verbal. É você dividir o seu assunto em tópicos, falar de forma resumida e objetiva sobre aquele tópico e aí esperar que a pessoa fale ou questione alguma coisa que ela queira ou que ela tenha dúvida naquele momento. E aí é o momento de você ouvir. E essa é a segunda parte, é a segunda dica para você ser um bom comunicador. É você saber ouvir o que a pessoa está falando. Porque nós muitas vezes aprendemos muito mais quando ouvimos do que quando falamos. Então, se você está comunicando uma mensagem e uma pessoa te interrompe e quer falar alguma coisa, você para e escuta o que ela vai falar. Pode ser que aquela dúvida que ela tenha, você não tenha levantado antes na hora de explicar o que você precisa explicar. E aí você pode até relembrar, ou se você não souber daquele assunto que ela está questionando, você simplesmente diz, não sei, de forma honesta. Você não vai mentir dizendo que sabe, que é por aqui, que é por ali. Você segue esse caminho. E agora, para o vídeo não ficar muito longo, que esse vídeo já está um pouco longo, eu vou dividir, eu vou falar da parte não verbal no próximo vídeo. E aí, vou estar mandando logo em sequência o segundo vídeo, que é sobre a comunicação não verbal, que é onde eu falo sobre como você pode se conectar com as pessoas de forma que a pessoa goste de você já de cara, ter muito mais influência naquele ambiente que você está inserido. Você consegue ser ouvido, você consegue ter o respeito das pessoas simplesmente usando alguns truques da mente que estão implantados no nosso subconsciente. Então, fica ligado aí no próximo vídeo, eu já vou deixar ele sugerido aí e valeu!